Bem-vindos a mais uma edição da grande entrevista e com muita honra recebemos hoje um colega de profissão, Henrique Ali. Faz parte da segunda geração de jornalistas moçambicanos do pós-independência. Encontra-se atualmente a trabalhar numa das cadeias de televisão africanas, baseada na África do Sul, a Super Sport. Bem-vindo, Henrique Ali. Obrigado, agradeço o convite e tenho o maior prazer de estar aqui convosco. Vamos hoje olhar um pouco para a nossa profissão, vai nos contar um pouco daquilo que tem estado a ser o seu trajeto. Um trajeto que inicia nos anos 90, Rádio Moçambique, Televisão de Moçambique, RTP e depois, como é feito no futebol, os melhores são contratados pelos grandes clubes e ruma para a África do Sul. Pois, é basicamente isso. O meu desejo de fazer televisão começa quando surge uma coisa chamada Rádio Televisão Clint, a RTK. Creio que foi entre 92 e 93, não tenho bem presente. Um projeto que prometia muito. Prometia e embalado nessa promessa, não é? Eu e muitos outros jovens aderimos àquele projeto e ao fim de alguns meses, guiado pela minha querida titia Susana, da Rádio Moçambique, Susana Rita, que era a coordenadora dos apresentadores, não é? Uma pessoa muito competente, aliás, diga-se de passagem. Uma exímia contadora de histórias também. Exatamente, uma comunicadora por excelência. Estive lá e ao fim desse tempo há um encontro acidental que tenho em plena Júlio Nereiros com o Armando Meck, que era na altura um dos quadros séniores da TVM, transitando já da TVE, e ele pergunta-me: rapaz, então o que é que andas a fazer? Tentei entrar na faculdade de arquitetura, a coisa não correu muito bem, e agora estou aqui embalado nesta coisa de fazer televisão. Mas fazer televisão? Sim, estou ali na RTK. Ele disse: não, se tu queres fazer televisão, se queres começar a fazer televisão, não é na RTK. Vem ter comigo amanhã ali, não sei o quê. Então lá fui no dia seguinte ter com ele. Ele apresentou-me a Anabela Adrianópolis e começou aí a minha história, a minha verdadeira história como comunicador na televisão, porque ainda não tinha feito nada até à data na RTK. E pronto, daí para a frente é toda uma trajetória de aprendizado, de formação, de experiências, e, enfim, podemos desenrolar isso com mais pormenores. Exato. E como é que olha para o jornalismo? Eu sei que agora identifica-se mais como jornalista desportivo, é conhecido mais como jornalista desportivo, mas tem uma trajetória também como jornalista, passo o termo, generalista. Como é que é feita esta transição do jornalismo generalista para o desportivo, efetivamente? Bem, isso por acaso começa na TVM. Eu na TVM tornei-me responsável pela grelha de programas juvenis, não é? Produzir, apresentar, enfim, e a ter que pensar em propostas inovadoras sempre. A juventude era muito exigente e ainda não estávamos na era da internet, onde, enfim, tudo estava muito mais disponível. Sim. E era uma exigência muito grande também por sermos um canal basicamente único durante muito tempo, com a RTK como concorrente, até surgirem depois outras cadeias, outros canais privados. Mas havia quem me conhecia do desporto como praticante. Eu joguei basquete. Sim. Joguei basquete, conheci pessoas no basquete e uma delas era o Sérgio Marcos. Sim, também jornalista. Também jornalista na altura, responsável pelo desporto na redação da TVM. E havia o Mohamed Galibo, que era o chefe da redação desportiva. Grande Mohamed Galibo. Que também me conhecia, curiosamente, por uma questão muito, muito simples. A família da esposa do Mohamed Galibo veio de Pemba e instalou-se porta a porta no edifício onde eu morava e passamos a conhecer-nos a partir dali. Então, eles começam a puxar-me dos programas de entretenimento para o desporto, para a redação desportiva,
faltava alguém, faltava o Isaac Naen, faltava o António, faltava o Henrique. Vem cá e vai lá fazer, vai cobrir aquele jogo. Acontece muito isto no jornalismo. Acontece muito, é frequente acontecer muito. E eu começo a ficar com o bichinho, não é? E o bichinho entra. E há uma circunstância muito interessante, é que tinha sido, entretanto, instalada a delegação da RTP África aqui, e a delegada na altura, que era a doutora Rosabela Afonso, procura por alguém que tivesse o meu contacto, porque ela queria falar comigo. E o que ela queria falar comigo era uma proposta que ela tinha. Uma boa proposta. De eu fazer, em regime de colaboração, peças de caráter de teor desportivo. Porque ela tinha lá duas jornalistas na altura, era o que o quadro permitia, não é? Que eram a Adriana Prista e a Ângela Chine, que não gostavam muito de fazer peças sobre o desporto. Não é? Então ela queria alguém que pudesse responsabilizar-se inteiramente por isso, e eu começo a fazer isto ainda estando vinculado à TVM. A TVM, sim. Acontece que estou nos últimos meses do meu contrato com a TVM. Aquilo era assim, nós às vezes somos tidos como filhos de casa, não é? E até é bom que haja esse sentimento em relação a nós. E os meus contratos tinham sempre um prazo determinado, mas eram automaticamente renovados porque ninguém denunciava o fim do contrato, não é? E então foi dado como adquirido, ao fim de não sei quantos anos, não é? Que eu estive na TVM entre 93 e 98, são 5 anos. Pronto, o contrato estava a chegar ao fim, ninguém conversou, automaticamente que se renovaria, não é? Mas não foi o que aconteceu, porque entretanto surge esta proposta e eu disse lá à doutora Rosabela Afonso, eu aceito a proposta de passar a integrar o quadro efetivo da RTP África, se não for renovado o meu contrato com a TVM. Dito e feito. Acontece que, passado aquele prazo, o contrato expirou, ninguém me contactou e eu assinei um contrato com... E depois isso deu uma pequena bronca, porque o Dr. Botelho Muniz, que era o PSA na altura, fica a saber, e ele tinha uma boa relação com a doutora Rosabela Afonso, e ele foi lá e foi pedir satisfações. Então, buscar para o miúdo vir colaborar, eu tive que assinar um ofício, não é? Quer dizer, a liberá-lo para colaborar. Aí agora assim, ele disse, não, mas em termos legais ele já não tem nenhuma ligação à TVM, porque não foi manifestada nenhuma intenção da vossa parte de renovar o contrato com ele. Então, pronto. Como no futebol? Foi um momento um pouco embaraçoso e pouco confortável, mas acredito que todos ultrapassámos isso, e a partir daí é que eu começo a fazer jornalismo generalista. Sim. E para isso houve necessidade de se fazer uma formação. E essa formação foi feita em Portugal. Porque eu comecei a fazer jornalismo de forma empírica. Sim. Quer dizer, muitos de nós. Gostava daquilo, achava que tinha jeito para aquilo, ia recebendo uma dica daqui, outra dali. Tive a felicidade de trabalhar numa redação onde havia craques, não é? Armindo Samburano, Armindo Chavana, enfim, uma panóplia disso. Vários, variadíssimos, Hélio Jonas, Augusto Levi, enfim, todos esses acarinharam-me muito, e Manuel Langa também. Não havia como sair de lá sem aprender? Não, fui sempre muito acarinhado. Hermínia Machel, que até hoje é uma irmã mais velha para mim, e todos eles mostraram sempre muito interesse no interesse que eu tinha. E isto é uma coisa que eu digo muitas vezes aos jovens, quando tenho esta oportunidade de conversar com eles. Sempre que mostramos interesse em aprender, haverá alguém interessado em ensinar-nos. Exato. E esta humildade de nos chegarmos a alguém e mostrarmos a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de conhecimento, só abre portas. Sobretudo a humildade. Exatamente. A questão da formação é crucial. Houve uma altura que não era de todo exigente, mas hoje em dia o jornalismo, como todas as outras profissões, requerem formação. Como é que olha para esta componente? Como é que avalia o jornalismo? Tem feito estas idas para a África do Sul, reside na África do Sul, mas muito regularmente tem estado deste lado e acompanha tudo o que tem estado a acontecer no país. Como é que olha para o jornalismo moçambicano, na sua plenitude? É um pouco complicado.
Bem, eu tenho que ser honesto, não é? Costuma dizer-se que quando gostamos de alguém é quando temos que ser mais honestos e mais profundos, não é? Porque quando fazemos uma crítica construtiva, o interesse é ajudar, é ver alguém melhorar porque queremos bem. E então acredito que nós perdemos uma coisa que havia noutros tempos, até na altura em que eu comecei a fazer jornalismo sem formação, Sim. para depois adquirir essa formação e aparecer e dizer, bem, agora já tenho esta capacidade, já tenho esta qualificação académica e científica para fazer isto, mas não me esqueço de onde venho e tenho que acarinhar todas as pessoas que têm uma trajetória semelhante à minha. Exato. Mas havia um filtro nas rádios, havia um filtro nas televisões, havia um filtro nos jornais. E eu penso que esse filtro hoje está um pouco... Os furos do filtro são muito largos. E já começamos a ter, até em órgãos onde a competência era qualquer coisa que se percebia logo à partida quando se lia um artigo, quando se ouvia alguma notícia, já começamos a ter alguns problemas sérios. Acredito que estamos a fazer a coisa ao contrário. Uma vez eu tive uma conversa com o meu amigo Daniel David, com quem comecei também na TVM, e ele dizia, Henrique Ali, todas aquelas pessoas que tu vês a trabalharem para o meu canal são pessoas com certificado de ensino superior. Eu dizia, ok, pronto, não se fala mais nisso, não é? Agora, se calhar temos que olhar para a qualidade dos nossos formandos no ensino superior. Exato. E é um pouco por aqui que passa também esta quase, eu não diria desqualificação, mas este retrocesso em termos qualitativos naquilo que está a ser produzido ao nível dos nossos mídia. Há muita gente querendo ser jornalista. Há muita gente. Olha, eu lembro-me de uma coisa que o Pedro da RTP disse há uns tempos, o Pedro Martins exatamente disse há uns tempos, que é sintomático. Os jovens embarcam nesta carreira para estarem onde estás. Exato. Sem passarem por aquela imagem que muita gente ficou a conhecer recentemente do Henrique Ali, que está pendurado numa carrinha a trabalhar como jornalista, a comer poeira, como se diz na gíria, a passar por situações inóspitas. O Henrique Ali não é esta pessoa, em termos profissionais, não é este produto acabado que se vê hoje num canal internacional como fizeste questão de sublinhar. É aquele que vem daquela carrinha, lá num distrito qualquer no norte de Moçambique. Na cobertura das eleições. Exatamente, em busca de informação, em busca de contar histórias e fazendo aquela trajetória para perceber quais são os segmentos, os diversos segmentos e quais são as diversas etapas que é preciso percorrer até se chegar aqui onde está sentado Isaac Nayan, hoje como pivô deste canal. E parece que é um pouco isto, é termos que voltar para um processo rígido de formação. E eu muitas vezes defendo isto. Formação não é necessariamente aquela que se adquire na academia. Eu não estou a dizer que todos os jornalistas têm que ter um canudo, têm que ter um certificado de ensino superior, não é isso. Há formações específicas que qualificam as pessoas para fazerem aquilo que querem fazer no seu respectivo ramo de atividade. E é isto que me parece que está a faltar com mais rigor na escolha, na seleção dos nossos profissionais da comunicação social. Estamos a olhar também para a proliferação, falava da proliferação, muita gente querendo fazer jornalismo, sobretudo, há quem diga até que em busca da fama. Eu sempre digo a quem chega às minhas mãos que no jornalismo não há estrelas. Muitos vêm porque acham que vão ser estrelas. A estrela no jornalismo é a reportagem, é a notícia, é o trabalho que você está a fazer, e não o contrário. Exatamente. E o brilho de quem conta uma boa história é consequência, aparece naturalmente. Quando o nosso principal interesse é estabelecermos uma comunicação com quem nos vê, com quem nos ouve, com quem nos lê, vamos a fundo na tentativa de trazermos aquela história contada da melhor forma possível. Eu às vezes, em ações de formação, pedia assim a alguns jornalistas em formação, não é? Dou-vos este tema,
quero que me escrevam aí uma nota noticiosa, curta, só para avaliarmos a vossa capacidade de contarem uma história a partir de nada. E apareciam ali às vezes algumas coisas muito bem elaboradas, como português todo muito aprumado e tal. E eu lia aquilo e dizia, quem foi que escreveu isto? Isto está ótimo. Está... Agora, assim, a minha mãe, que só fez a 4ª classe, não vai entender metade desta informação. Você, com todo este português elaborado, estará a comunicar ou não? Se não, então não está a cumprir com a sua função. Então, temos que ter todos estes cuidados, não é? Temos que ter todos estes cuidados. Sermos refinados na forma como apresentamos o nosso conteúdo não implica que o tornemos de difícil acesso para quem está do outro lado. Compreensão. Isto é uma comunicação de massas. Exato. Aliás, o telespectador, o rádio ouvinte, o leitor, não tem de interpretar o que está escrito. Não. Tem que ler e absorver imediatamente a mensagem. A mensagem tem que estar implícita no que está ali escrito, no que está ali projetado. Há quem diga também que o jornalismo é um sacerdócio. Para quem já está na área, tem que seguir mesmo como sacerdócio. Mas para tu seres este profissional, tens de ter o dom também. Acredito que sim. É assim, cresci com alguns ídolos. Tá? E eram meus ídolos porquê? Uns pela forma, pela dicção com que apresentavam, com que faziam uma leitura, uns pelo timbre de voz e outros pelo arrojo, pela capacidade que tinham de me transportar para um cenário e fazer-me sentir lá no decurso do consumo daquela notícia. Eu adorava, por exemplo, ver as reportagens da Cristina Mampur, que era uma senhora extraordinária na simplicidade com que mostrava todas aquelas carradas de competência que ela tinha para fazer aquele trabalho. Gostava muito de ver, por exemplo, o José Rodrigues dos Santos em teatros de guerra e a forma como ele passeava por ali e parecia que estava a relatar um jogo de futebol. E estava ali num cenário trágico de passado. Paulo Dentinho também. Paulo Dentinho também. Esse tive o prazer de ser colega dele durante algum tempo e também aprendi muito dele. Mas enfim, quer dizer, são algumas referências que eu digo que nos mostram como é possível fazer, mas, voltando àquilo que tu dizias, tem realmente qualquer coisa, tem um dom, tem uma vocação. E a convicção com que se apresentam não deixa dúvidas sobre aquelas pessoas terem nascido para fazer aquilo. É? Éric Ali, qual é a melhor escola de telejornalismo em português? A RTP. Eu sou suspeito. Não é? Digo isto porque... Não, eu tenho que corroborar consigo. Digo isto porque para passei... também. Há uma coisa que eu digo às pessoas que e se calhar até sinto falta agora. Estou há 18 anos ligado à Supersport. Iremos lá daqui a pouco. A RTP fazia uma coisa connosco que era, todos os anos, um estagiozinho de 15 dias no centro de estágio do Lumiar, que para os sportinguistas é muito bom, porque fica mesmo ali ao lado do estádio de Alvalade. Eu muitas vezes virei a cara, porque não me interessava muito. Benfiquista e canarino. Mas voltando à questão central. E a gente chegava lá e tal, grupo de colegas, alguns revendo-se. Isto é mesmo a seca, pá. E eu dizia sempre, por muito que a gente vá ter contacto com técnicas que já conhece, haverá sempre alguma coisa nova. Porque a vida é dinâmica, as profissões são dinâmicas. E esta profissão, o jornalismo, muito mais ainda. Vê só onde estamos hoje. Sim. Quem pensaria há 10, 15 anos que poderíamos fazer televisão como a MBC está a fazer hoje? Com esta qualidade que sai daqui. E é importante eu dizer isto. Eu estou aqui porque reconheço que há aqui qualidade no trabalho que é feito. Obrigado. Senão, não é nenhuma presunção, não é... Enfim, mas tentaria não associar. Não é? Pelo menos enquanto não sentisse que podia estar num sítio onde falo a mesma língua de quem está a conversar comigo. Obrigado. Ok? E estou à vontade com a qualidade que vai ser projetada para quem nos está a ver. E então, acredito que a RTP é, de facto,
uma grande escola. Aliás, se tu olhares para o histórico do surgimento dos canais privados em Portugal, primeiro a SIC, depois a TVI e depois todos esses canais cogumelares, como eu lhes chamo, mais de 60% deles têm origem na RTP. Foram profissionais, entre aspas, roubados à RTP para criarem esses outros canais que hoje também estão altamente implantados e são sucessos absolutos de audiência, mas a RTP estará em Portugal como a TVM está para Moçambique. Há dias estive numa conversa na Rádio Moçambique e disse o meu sonho, sem nunca o ter conseguido concretizar, sempre foi um dia trabalhar na Rádio Moçambique, porque a Rádio Moçambique era e continua a ser para mim a grande referência de fazer rádio com profissionalismo e com qualidade em Moçambique. Não estou a dizer que estão lá todos os profissionais mais qualificados de Moçambique, não é isso, mas a matriz de qualidade e de competência reside lá. Está lá. E quem quer fazer rádio, se precisar de uma escola, tem que ir para a Rádio Moçambique, por muito que haja respeito da minha parte por todos os outros canais que estão aí, né? Portanto, desculpa ter elaborado um pouco para além. E fê-lo bem. Mas tenho que reconhecer isto e eu sou grato, muito grato à RTP por me ter transformado no profissional que sou hoje. Um profissional que consegue ter um mercado fora de Moçambique. Sou grato à TVM por me ter moldado no homem de televisão que sou hoje. Eu adoro fazer televisão. Costumo dizer que sou um ser abençoado porque recebo um salário para me divertir, para fazer uma coisa que gosto. E então a RTP, numa segunda fase, e a TVM, em primeira instância, são instituições que moram estão no coração. O dinheiro é tudo no jornalismo? Não, nem se ganha nada e não foi por isso que se mudou para a África do Sul, para o Supersport? Foi isso e não foi simplesmente isso. É óbvio que a uma certa fase da nossa carreira o romantismo começa a ser superado pela objetividade dos processos de vida e percebi que havia um mercado que me podia valorizar mais financeira e profissionalmente. O que não acontece entre nós. Não. Eu já tinha o privilégio de trabalhar num canal estrangeiro em Moçambique. Sim, que é a RTP. Obviamente que havia aí uma certa valorização acima da média do que é o mercado. Mas o que eu mais prezo na minha passagem pela RTP, de 8 anos, ou um bocadinho mais, 8 anos sim, entre 98 e 2008, desculpe, 2006, a altura em que saí para a Supersport, é a qualidade de formação que eu adquiri naquela casa. Sim. Mais do que... Saiu de lá com as competências. Mais do que todo o dinheiro que possa ter ganho. Quer dizer, eu não fiquei rico na RTP, nem estou rico na Supersport. Também não se fica rico jornalista, a não ser que seja dono da empresa de comunicação. Fica. Eu tenho um amigo que ficou rico como jornalista. O meu querido amigo Leandro Polo ficou rico como jornalista. Brincadeira. Grande abraço para o Leandro Polo, um dos meus mestres, com quem também comi muita poeira. O Leandro Polo também comeu muita poeira. Comi muita poeira ao lado dele. Sim, é um dos mestres do jornalismo organizacional, comunicação organizacional, sobretudo. Pois, ele depois focou-se nessa vertente, abandonou aqueles projetos iniciais que foram muito... O popular, que ficou muito popular, o fim de semana, enfim, mas é para o jornalismo a pensar que vai ganhar dinheiro e que vai resolver todos os problemas da sua vida, está enganado, muito enganado. Agora, dependendo dos cenários, existe sim uma valorização do profissional, acompanhada de alguma recompensação financeira, de alguma compensação, queria dizer, monetária, mas não é nada que... Enfim, eu acho que um arquiteto, um advogado, um engenheiro civil ganham absurdamente mais dinheiro do que qualquer jornalista. Devíamos ganhar muito mais. Acho que sim. Porque para além de informar, formamos a sociedade. Informando. Isaac, talvez aí tenha que voltar um pouco àquilo que me perguntaste sobre a qualidade do jornalismo que estamos a fazer hoje em Moçambique. Sim. Se calhar a componente de formação está cada vez menos abraçada pelo déficit de qualidade que têm os nossos informadores. Não estão a exercer tão bem o papel de formadores, porque no exercício de informar
já há muito déficit de qualidade. Muito obrigado, Henrique Ali. Vamos então fazer o nosso intervalo e voltamos fazendo uma viagem para a África do Sul, onde presentemente o Henrique Ali está aziado, ligado à Supersport. Até já! Saudações, está no ar a edição... Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Não puxa, mas vamos matar uma pessoa. Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. 27 graus e a mínima de 15. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta, já na segunda parte, lembrando que recebemos como convidado para a grande entrevista o jornalista Henrique Ali. Ele está ligado atualmente à Supersport, na África do Sul, um canal eminentemente desportivo. Henrique Ali sai da RTP e junta-se à Supersport. Como é que se dá este salto? Falamos de salto. Pois, eu estava na RTP. Já tinha atingido um certo patamar ao nível do quadro interno. Há uma altura em que existe uma necessidade de se preencher o quadro da sede com um jornalista africano. Sim. E faz-se uma ronda pelas 5 delegações, não é? Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé, e, por algum motivo, a sede chegou à conclusão de que a pessoa mais indicada para ir preencher aquele lugar estava em Moçambique, era o Henrique Ali, e o Henrique Ali foi convidado a ir fazer esse preenchimento. E isto implica que chego a Portugal e passo a apresentar o jornal Repórter África, ao mesmo tempo que desenvolvia a minha atividade, claro, que era ir à rua e buscar notícias. É um momento interessante porque nós tínhamos um quadro na redação, na RTP África em Portugal, que era tipo 70% preenchido por mulheres. E mulheres com alguns compromissos, não é? Eu chego a Portugal e, por exemplo, mostro-me disponível para fazer reportagens à noite, para cobrir eventos noturnos. E começo a ficar muito popular entre os fazedores de cultura africanos que pululam em Portugal, Sim. nomeadamente os músicos, porque a RTP África finalmente começava a mostrar as suas câmaras nos eventos que eram produzidos por eles, e isso, obviamente, que os projetava por essa África fora e deixavam de estar no anonimato em que muitos deles estavam em Portugal, apesar de estarem a fazer um bom trabalho, muito apreciado por lá. Estende-se o meu período lá, era um período de 2 meses ou 3 meses inicialmente, acaba por ser estendido e começa a equacionar-se a possibilidade de o Henrique Ali ficar a título permanente lá para preencher a tal lacuna que havia, digamos que, do género masculino. Mas depois cria-se um burburinho ao nível das outras delegações e tal, porque é que estava a ser escolhido o Henrique Ali, porquê, etc. Então, penso que não houve honestidade suficiente da parte da direção da RTP para justificar tecnicamente a escolha de alguém que estava lá, em detrimento de outras pessoas. Então, penso que bastava isso, honestidade, e tudo tinha sido resolvido. Também se colocam questões da prorrogação da minha permanência por causa de vistos, etc. E sou obrigado a regressar a Moçambique. No meu regresso, pronto, há algum descontentamento da minha parte porque percebo que havia alguma desigualdade de tratamento entre os profissionais que estavam na sede e os profissionais que estavam nas delegações, nomeadamente. Ou seja, ter ido a Portugal permitiu-lhe perceber efetivamente como é que a coisa funciona. Sim. Do ponto de vista, a tal valorização do profissional, não é? Ou seja, em Portugal são muito mais valorizados do que os que estão nas delegações. Com certeza. E pronto, está a nascer
está a nascer o canal Máximo, o segmento de português da Supersport. Eu contacto o meu amigo Paulito, que já lá estava, como jogador de futebol na altura, e convidado para fazer análises de estúdio, e digo-lhe, vê se falas aí com o teu chefe, que eu quero começar a produzir conteúdos daqui, A partir daqui. para mandar para vocês, porque já vi que vocês estão pobres nisso, e se vocês têm isto como mercado, têm Moçambique como mercado, é óbvio que tem que Viu refletir. essa como uma oportunidade. Exatamente. E ele sugere isso à chefe, e a chefe pergunta, esse teu amigo sabe fazer relatos? Ela diz, sim, ele faz relatos. Então pergunta lá se ele está interessado em vir colaborar connosco aqui, fazer relatos aos fins de semana, não sei o quê, pronto. E começo a ir nessa condição. Idas e voltas. Exatamente. Na época, sim. Ao fim de 3 idas, há um pedido que me é feito sobre se estaria interessado em preencher a vaga de um apresentador, que o canal não tinha nenhum apresentador com formação jornalística e com conhecimento desportivo. Estava lá um apresentador, mas que tinha sido, digamos que repescado de um daqueles canais locais, da comunidade portuguesa, que é o meu querido amigo Hélder dos Santos, que ainda está lá até hoje. E pronto, sim, perguntaram-me se podia fazer um teste. Sim, posso fazer um teste. Estava a decorrer na altura o Mundial de Basquetebol Masculino no Japão, em 2006. E o Mr. Milagre Macomb, que era na altura selecionador nacional de Moçambique, estava lá como um dos convidados. E ele fica todo indignado quando ouve dizer que o Henrique Ali vai fazer um teste de apresentação. Eu pergunto, mas vocês sabem quem é o Henrique Ali em Moçambique? Vocês fazer um teste, o Henrique Ali, pá, tem calma, que isto não custa nada, não é? Não custa nada. E então lá fiz o tal teste e pronto, a partir daí foi um carrossel autêntico, porque comecei a ser pressionado por eles, pá, nós queremos-te aqui, pá, e pronto. As condições que me foram oferecidas na altura foram muito, muito boas. E havia também um certo desencanto da minha parte em relação à RTP. E eu acredito que isso contribuiu muito para esta minha decisão de mudar de ares e de romper, digamos que dizer um até já à RTP. Costuma-se dizer que da nossa casa a gente nunca se despede, não é? É um até já e pronto. Depois a vida encarrega-se dos reencontros, se eles tiverem que acontecer, não é? E então é assim que eu vou parar à África do Sul, imediatamente com a responsabilidade de criar lá um programa que refletisse o movimento desportivo em Angola e Moçambique, que são os principais mercados do canal Máximo. E pronto, foi o que fiz, com alguma dose de sucesso, e durante 15 anos tive no ar um programa chamado 100% Máximo, que era justamente esse reflexo, para além de cobrir, obviamente, a prática desportiva de um modo geral, a nível global. E então, isto é como tudo na vida, não é? Eu entrei para a Supersport com um certo papel, mas à medida que me fui mostrando e que fui mostrando vontade de aprender e fui trabalhando, obviamente que as minhas competências também foram subindo, e hoje, 17, 18 anos depois, já tenho outras responsabilidades. Hoje sou o coordenador linguístico dos conteúdos promocionais do canal em português, sou coordenador dos narradores, desempenho várias funções, e há uma coisa que é muito importante também que do ponto de vista profissional também me enriquece, que é os convites do canal inglês para pontualmente prestar alguma colaboração, sobretudo em matérias onde eles não são muito versados, como é cobrir jogos de basquetebol no torneio olímpico. O basquetebol não é propriamente uma modalidade muito famosa na África do Sul, enfim. E então sinto-me efetivamente muito valorizado ao fim destes 17, 18 anos. Volto a dizer, não estou rico, não fiquei rico, mas sinto-me muito valorizado porque percebi que há ali um caminho que é, quem mostra serviço é reconhecido, é valorizado e é até pelas instituições e até pelo público. Sentimos isso? Sim, efetivamente que sim. Não posso negar que hoje
sinto-me muito mais acarinhado em Moçambique do que eu era há 5 ou 10 anos, por exemplo. E eu às vezes fazia esta brincadeira, dizia, bem, eu se calhar tenho que ir a Angola pedir um passaporte porque os angolanos tratam-me como se eu fosse, não é, o Michael Jackson lá de Angola. E é um carinho enorme que ninguém fica indiferente a essas manifestações de carinho, de encorajamento. É óbvio que as críticas estão sempre presentes, as sugestões, as correções, tudo isso faz parte. E a presença de Moçambique, no máximo, é muito notável comparativamente a qualquer outro país lusófono. Com certeza, nós não podemos fazer muita publicidade disto porque depois isto desencadeia ciúmes e algumas incompreensões, mas é verdade, já foi muito mais. O canal teve que entrar, em 2018 houve uma crise severa a nível mundial que afetou o grupo Supersport, afetou o grupo MultiChoice. No fundo a Supersport é um segmento da MultiChoice, portanto, que é a cadeia-mãe. A MultiChoice é que aglutina todos estes canais, incluindo este canal que já é só por si uma estação de televisão. A Supersport é só por si, mas continua a ser um dos canais da grelha da MultiChoice, que é o grupo mãe, né? E então houve uma crise severa em que nós fomos chamados e disseram-nos que estávamos assim de fechar o canal. Então, ainda bem que não foi. E foi-nos pedido um sacrifício extremo. Na altura estava lá eu, estava o Oscar Polo e um português chamado Rui Loura, que também, tal como eu, vem da formação da RTP. E então... agora na CNE. Agora voltou a Portugal, sim, voltou há alguns anos a Portugal e agora está noutro projeto. E nós ouvimos aquilo, né, com estrondo, todos com famílias, todos com projetos de vida. E as famílias lá? Sim, com certeza. E então pronto, isso foi o momento em que houve esta ruptura, houve esta redução drástica da colaboração de gente de Moçambique, de gente de Angola e de gente de outras paragens. Agora enfim, renovou-se essa colaboração num modelo diferente que é a Supersport já não tem encargos com viagens e hospedagem dos seus colaboradores e, em vez disso, montou subestações em Angola, temos uma no Ghana, existe um projeto para se montar uma também aqui em Moçambique e eu tenho feito alguma pressão em relação a isso. Queres voltar para casa? Não é para eu voltar, é para aqueles que eu puxei. Eu levei para a Supersport Sérgio Marcos, João Chival, Gervásio Jesus, António Marques, Jorge Amado, infelizmente agora falecido, que descansa em paz, Telmo Mascarenhas. Então tudo isso é aquilo que eu digo. Se algum contributo eu posso dar, é o de envolver os profissionais do meu país neste projeto. Não lhes dou emprego, eu não sou o patrão da Supersport, mas influencio a convocação dessas pessoas para estarem lá. Reconhecendo as competências. E neste momento não os posso ter lá por causa desta restrição. Então, se eu tiver aqui uma subestação, vou poder voltar a contar com essas pessoas e outras que se apresentem, que tenham essa competência, essa qualidade, porque as pessoas têm que perceber uma coisa também. A partir do momento em que o Henrique Ali diz ao chefe: vamos chamar o Isaac Naen para aqui, a responsabilidade editorial da presença do Isaac Naen passa a ser do Henrique Ali, já não é da estação. A chefe depois vem cobrar de mim se a resposta do público for negativa. É justo. E eu não me furto a esse papel. Até gosto de estar, como se diz na gíria, dar o corpo às balas. Eu defendo os profissionais do meu país, acredito que são competentes, acredito que, enfim, há gente que merece ter essas oportunidades e é por isso que tenho este sonho de se criar aqui a tal subestação para podermos voltar a ter vozes de Moçambique e, quem sabe, num futuro, caras de Moçambique representadas também no canal. Já que estamos a falar do desporto, como é que olha para o estágio do desporto moçambicano? Temos o futebol como a bandeira, temos o basquetebol e as outras modalidades. Como é que olha para aquilo que é a situação atual do país a nível desportivo? Vamos olhar para os últimos 10, 15, 20 anos.
olho como olhava para aqueles gráficos de física no ensino secundário, que eram umas coisas, velocidade, tempo, espaço, enfim, coisas muito complicadas, tão depressa subia como descia, enfim. O desporto moçambicano para mim está assim, infelizmente. Eu costumo dizer que nós padecemos de um mal que é a herança da gestão desportiva dos países do bloco comunista, socialista, de outros tempos. Não é? Nós ainda não conseguimos transitar intelectualmente dessa fase em que pegamos no Estado e dizemos: Estado, está aqui o desporto, responsabiliza-te por tudo isto e faz acontecer. Ignorando que num país como Moçambique há prioridades, passa a redundância, prioritárias antes do desporto. Por muito que o desporto tenha um papel fundamental no desenvolvimento de qualquer sociedade, por tudo aquilo que confere aos cidadãos pela sua prática e a visibilidade que o país pode ter através dos praticantes numa esfera de alta competição. E o desporto está doente em Moçambique. Está doente porque precisamos de redefinir a forma como pretendemos gerir os processos desportivos em Moçambique. Enganamos-nos quando vemos a seleção a se qualificar para o CAN, por exemplo. Eu não diria que é um engano, mas é a famosa gota no oceano. E não é um reflexo daquilo que é a qualidade do futebol que se pratica em Moçambique, por exemplo, estamos a falar dos Mambas, nos últimos 10, 15 anos, porque essa qualidade cresceu. Basta olharmos para as referências que nós tínhamos na seleção de Moçambique aqui há uns 10, 15 anos, e olharmos para as referências que temos hoje e pensarmos quem no tempo dos Caltons, dos Shababs, dos JJs, enfim, Aliassanes e companhia, teve a longevidade que tem um dominguês hoje. Por exemplo. Porque é que não há mais dominguês? Porque é que o dominguês continua aos 40 anos a ser uma referência singular na nossa seleção, mesmo que as pernas já não obedeçam muito àquilo que a mente processa. Estamos claramente com déficit de qualidade. Nós às vezes olhamos, fazemos uma comparação, vamos posição por posição. Quem são os guarda-redes de referência hoje que têm o nível do Nur-Americano, do Zé Luís, do Felipe, até do Rui Évora, enfim, quer dizer, e tudo isto remete-nos para a conclusão lógica de que nós qualitativamente regredimos. E regredimos porquê? Essencialmente porque, eu estou a falar de futebol, mas podemos falar do basquetebol também, e o panorama vai ser o mesmo. Podemos falar de hóquei em patins, o panorama vai ser o mesmo. Podemos falar de atletismo, vai ser um bocadinho pior. Essencialmente, o que nós não percebemos, ou teimosamente não queremos perceber, é que a evolução do desporto noutros países da África, incluindo alguns que são nossos vizinhos... Temos o exemplo da Tanzânia, por exemplo. Cito o Botsuana. O Botsuana está a fazer maravilhas no atletismo. Quando a Lourdes Mutola ganhou uma medalha em Sydney, em 2000, não se falava no Botsuana no atletismo. Nem em África, quanto mais no mundo. Hoje temos atletas tsuanas a fazerem brilharetes nos Jogos Olímpicos. Ao mais alto nível. Em mundiais, em Jogos Olímpicos. Temos, enfim, só para falar de gente aqui perto, para não irmos muito longe. Nós então, despreocupámos-nos com o país, Exato. Para mim, e se calhar isto é uma visão muito, muito pessoal e vou pedir que ponham um rótulo de opinião no que eu estou a dizer, porque não é sentença, é opinião, mas é a minha convicção. Não percebemos que os outros evoluíram na gestão dos processos esportivos nos seus países, abraçando práticas que são as correntes no mundo mais desenvolvido. E nós ainda estamos a tratar o desporto de forma muito amadora, na gestão, na administração, na criação de infraestruturas, na gestão de infraestruturas, na formação, no equipamento, no apetrecho de material para treinar, para praticar, enfim. Eu já vi antigos seccionistas transformados em treinadores de formação no basquete, por exemplo. Isso é um crime.
É um crime. A formação é onde temos que ter os quadros mais competentes. Às vezes a gente brinca e diz, bem, aquela equipa tem tantos craques que qualquer Henrique ali, qualquer Isaac Nain pega naquela equipa e é campeão como treinador. Porquê? Porque há ali todo um trabalho de formação que foi feito previamente. Isto acontece também ao nível da educação. A valorização do professor do ensino primário. Olha-se mais para o topo. E o que é que está a acontecer hoje na nossa educação? Temos os magistérios primários, não é? Os centros de formação de professores, que estão a deformar aqueles que depois vão para as escolas pegar os nossos filhos para os formarem desde o ensino básico. Não nos admiremos hoje quando temos os tais doutores, os tais engenheiros. Aquilo que eu dizia, que o Daniel David disse, muita desta gente tem canudo, tem certificados de ensino superiores, que mal se expressam. Que têm conhecimento técnico adquirido na área da sua formação e não são capazes de manter uma conversa sobre qualquer outro tema transversal àquele que é o tema da sua formação. O jornalista está proibido, isto tem que conhecer, tem que ter o domínio. Eu costumo dizer, ninguém tem que ser craque a fazer tudo, mas precisamos de ter noções básicas fortes de muita coisa. É verdade que nos vamos aperfeiçoar em alguma, mas precisamos de ter esta noção. E como jornalistas, nós temos que estudar sempre, estudar. Voltando à questão desportiva, falávamos desta questão da nossa pobreza, vamos assim dizer, desportiva. Depois surgem casos extraordinários no meio de tudo isto, como por exemplo a ABB. A ABB é um caso sui generis no nosso desporto. Quem acompanha a ABB, olhando para as outras instituições desportivas, agremiações esportivas, pois não tem quem se lhe acompanhe. Não. E hoje a ABB é uma instituição que pode servir de referência a quem queira, por carolice ou por convicção, iniciar um projeto desportivo, desde a raiz, com uma orientação para o estabelecimento. A ABB hoje está estabelecida, já não é um projeto, já é uma certeza, mas há hoje clubes que, se não tivessem o apoio que continuam a ter de algumas empresas públicas, se calhar já teriam deixado de existir ou estariam na mesma situação em que estão os históricos Machaqueiro Desportivo. Portanto, volto a dizer, precisamos de repensar a forma como gerimos o nosso desporto e temos que deixar de ser teimosos e escancarar as portas do desporto à academia. Já começa a haver muita capacidade e muita qualificação para gerir desporto em Moçambique. As associações, os clubes, as federações precisam de se abrir e deixar essa gente entrar. Dar a César o que é de César. Aí está o início da nossa revolução como nação que olha para o desporto de forma séria e não da forma amadora como temos olhado até hoje, infelizmente. Temos a situação no TCM, recomendações que o Governo deu exatamente esta semana. Uma delas é que haja comunhão entre os associados. Como é que lê esta situação no TCM, esta confusão toda? Chegam a vias de facto? Bem, penso que está à vista de todos que há essencialmente uma guerra de poder no ATCM. E isso manifesta-se, obviamente, porque por um lado temos uma direção que se considera legitimamente eleita, que neste momento tem o exercício da sua atividade suspensa por ordem judicial, e temos uma comissão de gestão, uma auto-intitulada comissão de gestão, que, segundo consta, à luz dos estatutos do ATCM, não tem razão de existir. E depois há uma intervenção, ainda hoje estive a ver excertos da conferência de imprensa da Inspeção do Desporto. Há uma tentativa de conciliar as partes que falha porque haverá sempre uma parte que não está muito interessada nesse processo. Então, há uma guerra de poderes, há um braço de força que infelizmente mina tudo aquilo que foi alcançado no desporto motorizado por este país, pela primeira vez. Sim. Na história de Moçambique. Moçambique tem um vice-presidente da FIA,
com responsabilidades por África. Há gente que pode beneficiar-se disso. Há jovens pilotos que podem ter acesso a academias de formação, a circuitos de competição que antes eram fechados. E por outro lado, existe esta questão que é como massificar o desporto motorizado, quebrando a imagem do elitismo que sempre acompanhou este desporto motorizado. Com estas guerras, com estes desentendimentos, Isaac Naen é impossível. E eu temo que, mais dia menos dia, ganhe quem ganhar este braço de ferro. Eu, por acaso, tenho afinidades com os dois lados, estou à vontade para o dizer. Tão depressa estarei sentado à mesa com gente que faz parte de um lado como com gente que faz parte do outro. Sou neutro, obviamente que tenho a minha percepção do fenómeno, mas prefiro guardá-la para mim porque não quero ferir suscetibilidades, mas lamento profundamente o que está a acontecer e vou-te dizer, para os dois lados, se for necessário, é absolutamente desnecessário o que está a acontecer na TCM. É desnecessário. Os Mambas têm esta caminhada para o CAN, o Mundial. A sua antevisão para aquilo que pode acontecer com a Seleção Nacional? Já não temos receio de jogar com qualquer que seja a seleção ao nível de África. O que é que há de novo no jogador moçambicano, aquele que chega à seleção de Moçambique? O que há de novo é que o jogador que chega à seleção encontra um grupo que está motivado porque ganha. Moçambique perdeu um dos últimos 14 jogos oficiais. Isso é uma trajetória fabulosa para qualquer seleção. Seja ela uma seleção do top 10 do ranking ou a número 99, como Moçambique passou a ser. Há um espírito de grupo que, apesar de muitas vezes ter sido minado por aquelas guerrinhas internas que aconteceram e por aquela oposição entre equipa técnica, direção, etc., foi sendo suplantado justamente porque existe esta motivação que vem das vitórias. Como se diz na gíria, nem que seja a feijões, quem ganha sente-se bem, sente-se motivado. E acredito que é isso que está a acontecer neste momento na seleção de Moçambique. Há um projeto que está a ser liderado há algum tempo, de forma consistente, por um indivíduo que, ao que consta, apesar de algumas fricções aqui e ali, tem o balneário consigo, e isso é meio caminho andado. Eu joguei. Sei o que é um balneário que está com o treinador e sei o que é um balneário que não está com o treinador. Há uma diferença absurda entre os dois casos. E acredito que neste momento os Mambas têm tudo para continuar a fazer uma boa trajetória. Vou só dizer muito rapidamente, sei que o tempo já nos fugiu, não aspiro, isto é capaz de ter um rótulo de antipatriotismo, não é? Não aspiro a uma qualificação mundial, aspiro a uma qualificação ao CAN, aspiro a qualificações regulares ao CAN, porque a partir daí vamos crescer como seleção e já podemos olhar de peito aberto para qualquer qualificação para o Mundial e dizer assim, esta está ao nosso alcance, desta vez podemos sonhar com o Mundial. Felizmente, a nível de basquete, temos tido muitos problemas também, até anúncio de avisos de desistência. Infelizmente, sobretudo no setor feminino, que é aquele que mais alegrias nos dá, criou-se ali uma situação muito complicada, em que se permitiu que se forjasse nos bastidores uma certa elite entre as jogadoras, e essa elite, sendo inicialmente alimentada no seu ego, passou a acreditar que tinha direito a alguns privilégios, e é exatamente aí onde está o problema do basquetebol, essencialmente do basquetebol feminino em Moçambique. E isto levaria a outro programa para elaborarmos, porque há muitas informações que me chegam, algumas delas em jeito de confidencialidade, mas que concorrem para que eu consiga formar esta opinião a respeito do que está a acontecer no basquetebol moçambicano. Há problemas sérios também de comunicação, há problemas sérios de hierarquização de funções, há desrespeito por hierarquias nas cadeias de comando do basquetebol, e o que acontece é, infelizmente, aquilo que temos visto. E, bem, para finalizar, a gestão da coisa desportiva como tal, a nível político, neste mandato,
esteve nas mãos da Secretaria de Estado de Desporto. Como é que avalia, é fim de mandato também, fim do ciclo, como é que avalia em 30, 15, 45 segundos o que foi este mandato da Secretaria? Foi um mandato positivo, porque enfrentou desafios severos, e se nós olharmos para o mapa de realizações da sede, vamos conferir que há uma capacidade de realização acima de 50% do que foi projetado. Nós em matemática fácil dizemos que de 0 a 20, 11 é positivo, não é? Pode ser suficiente, não é brilhante, mas é positivo. Agora, voltando àquilo que eu dizia, se começarmos a colocar com alguma seriedade as pessoas certas nos lugares certos, nas diversas cadeias de gestão dos processos desportivos e administrativos do desporto moçambicano, qualquer secretário de Estado vai brilhar e vai ter muito mais concretizações do que, enfim, críticas àquilo que ficou por fazer e, essencialmente, às promessas que não são cumpridas. É importante, e mais do que 30 segundos, é importante que o atleta moçambicano que representa seleções nacionais comece a ser tratado condignamente. E, condignamente se eu só tenho um pão para dar ao atleta, tenho que lhe dar esse pão. Ele pode pedir 5. Não tenho 5, tenho 1, tenho que lhe dar. Agora, deixar de lhe dar o pão que lhe posso dar e que ele merece, é mau. Está a falar da questão das dívidas que o governo tem para os atletas participarem nas competições. Exatamente, dívidas que vão transitando. Esta direção da Secretaria de Estado está a chegar ao fim do mandato e diz: nós temos dívidas, nós herdamos dívidas. Chegamos aqui, estas dívidas não foram criadas no nosso consulado, herdamos dívidas. E esta direção da Secretaria de Estado vai sair e vai deixar dívidas para a próxima que vier. Não sei se agora vamos reconverter a Secretaria em Ministério. Nós já tivemos Secretaria com o José Júlio de Andrade, depois passamos a Ministério, voltamos à Secretaria de Estado. Enfim, o que é que se quer do desporto? Mudam-se os nomes, os problemas se mantêm os mesmos. Exatamente. Então, é preciso olharmos com mais seriedade, até a partir da liderança política máxima do país, temos que definir exatamente o que queremos. Não podemos andar aqui com esta dança de Ministério para Secretaria, de Secretaria para... como se isto fosse alguma coisa marginal, não é? Que, enfim, qualquer pessoa chega lá e pode fazer. Não é bem assim. Muito obrigado, Henrique. Deveríamos ter ficado a noite toda aqui a conversar. Vamos marcar, de certeza, uma próxima oportunidade. Agradecer, então, por esta abertura, ter estado aqui connosco, nos ter honrado aqui. Estamos a começar apenas e sentimos muito honrados, efetivamente, por ter estado aqui connosco e a partilhar um pouco da sua história de vida e o seu percurso e os seus conhecimentos a nível de jornalismo. O prazer foi todo meu e, obviamente, que estarei sempre aberto a visitar-vos e quero visitar-vos, mesmo que não seja para estar sentado aqui, mas para conferir os avanços que vão acontecer em relação àquilo que vi hoje, que me inspira, que me encoraja, e quero-vos dar os parabéns por esta iniciativa, porque acredito que veio para ficar. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, estimado telespectador, também por nos ter acompanhado desse lado. Nós voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite.